Beto, que faz doutorado lá na Unicamp e que trabalha com as questões relacionadas ao jogo, né? Sobretudo jogo de vôlei, né? E isso faz com que a gente tenha um conhecimento mais próximo do Beto aí, muito por conta de estar aqui na região, né? Do Vale, enfim, né? O Beto, ele gentilmente sempre está aqui, né? Um dos nossos grandes parceiros aí, e também, né? Hoje nós temos o Luiz Gustavo, que é um técnico que vem há um bom tempo trabalhando com o esporte de alto rendimento e que, com certeza, né, trará contribuições. Esse ano foi um ano muito valioso para o Gustavo, porque tivemos, né, na torcida a Ketley Batista, uma atleta que participou dos Jogos Olímpicos. Isso de fato é um momento muito de coroação, né, de uma carreira, né, Gustavo? Eu acho que é bem legal e bem interessante. Como a gente havia planejado, né, o professor Beto ele vai dar início à fala. Você tem algum material que você vai projetar, Beto? Sim, tenho sim, então. Por favor, já faça, já que a gente já consegue ir inserindo aqui. E o professor Beto ele tem uma fala muito interessante nessa perspectiva, né, do ensino do esporte. E o professor Gustavo também, né? Eu acho que vai ser uma mesa muito rica, no sentido de que uma pessoa que atua mais no campo acadêmico e outra pessoa que tem um perfil mais prático, né? Mais de um conhecimento aí muito bacana, né? Eu fico feliz de mediar essa mesa provisoriamente, né? Mas o professor Igor voltando, ele toma conta aqui da mesa que ele planejou aqui com vocês. Beto, tá aí a sua fala. Muito bem. Theo, antes de mais nada, eu queria agradecer novamente o convite de vocês para estar participando junto aqui, né? Fico muito feliz de estar vendo essas discussões e de estar vendo a pedagogia do esporte sendo valorizada e sendo discutida aqui no Vale do Paraíba, né? E de ver tanta gente interessada em conhecer, em aprender e de lidar com isso. Isso me deixa muito feliz de poder participar junto com vocês desse processo aqui. Muito obrigado. Mesmo não estando presencialmente, é um prazer conhecer o professor Luiz Gustavo. Muito prazer. Eu também sou professor da Ketley, mas eu tenho certeza que não foi o meu trabalho que a levou para a Olimpíada, foi o seu, né? Não tenho a menor dúvida disso. Mas é um prazer dividir com você esse espaço aqui hoje, Gustavo. Muito prazer, muito obrigado. O prazer é meu. Muito bem. Gente, eu vou falar um pouco hoje, então, sobre essa ideia das novas perspectivas para o ensino do esporte, né? Parte do que tenho estudado e do que tenho aprendido nos últimos anos. Como está no slide aí, né? Só para me apresentar, né? Esse vínculo com o LEP é porque eu sou aluno do doutorado ainda, orientando do professor Alcides Scaglia, que vai fazer uma palestra no encerramento dessa jornada hoje. Mas também sou professor da Univap, em São José dos Campos, e sou professor da Unifuvic, em Pindamonhangaba, certo? Então, eu tenho um grande envolvimento com a formação de professores e com formação de treinadores aqui no Vale do Paraíba, né? Então, essa discussão que eu acabo trazendo vem muito permeada dos meus estudos, né? Mas quando a gente mostra essa minha relação da minha prática atual, não mostra a história toda, né? Mas fui treinador por muito tempo, principalmente de voleibol, né? Trabalhei desde 96 até 2017 como treinador de voleibol. Tenho uma grande saudade ainda de alguns momentos da prática, né? De estar na beira da quadra. Mas em alguns momentos essa saudade, essa vontade da competição
ela é passada para os nossos alunos, né? Por exemplo, como a atleta do professor Luiz Gustavo, que teve na Olimpíada, que teve na Olimpíada esse ano. Mas vamos lá, gente, eu vou falar sobre essas novas perspectivas, mas minha intenção não é falar sobre o que é que tem que fazer, né? Nunca foi essa a minha intenção de determinar o que é que tem que fazer, qual que é o método, qual que é o jeito, o que é assim, o que está certo, o que está errado. Mas eu quero discutir um pouco com vocês hoje sobre, como é que eu posso dizer, princípios ou características filosóficas que dão base para essas transformações, né? Essas novas perspectivas, essas novas formas de lidar com o ensino do esporte, elas estão baseadas em quê? Né? Então, eu quero começar pensando, eu vou tentar não demorar muito em algumas reflexões, né? Meus alunos sabem que eu falo bastante, mas algo que é importante para a gente pensar é que quando a gente fala em novas propostas, a gente tem que pensar no que é que elas estão baseadas. Então, quando nós falamos no que é que elas estão baseadas, a gente, em parte, eu estou querendo dizer dos paradigmas que dão suporte, que dão a segurança para que nós trabalhemos, né? Pensar que os paradigmas são as verdades que nós acreditamos, né? Então, o que é que eu acredito, o que é que eu sei, e mesmo que inconscientemente a minha prática de ensino, ela está relacionada ao que eu acredito, né? Ela reflete aquilo que eu acredito. Então, para fazer uma brincadeira rapidinho aqui, como eu disse, eu não quero demorar, mas essa figura aí, ela ajuda a gente a pensar um pouco nessa ideia de mudança de paradigmas, né? Existem algumas outras figuras um pouco mais difíceis, eu trouxe essa pelo tempo mesmo, né? Mais fácil de perceber. Mas quando você bate o olho nessa figura, alguns vão ver de cara um pato com o bico comprido, certo? Com um bico longo. E outras pessoas vão ver um coelho, certo? Cada um está olhando para um lado, né? Eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas quem consegue ver um ou o outro, ou quem consegue ver os dois, né? O coelho está olhando para um lado, o pato está olhando para o outro. Onde é o bico do pato, é a orelha do coelho. O que muda é a forma com que nós olhamos para essa figura, né? Talvez esse seja o grande segredo para a gente. O segredo não, mas a grande ilustração que vai nos ajudar a pensar essa mudança de paradigmas, né? Como é que nós olhamos para essa figura, aonde nós pomos a nossa atenção, e mesmo para as pessoas que conseguem ver os dois, né, tanto o pato como o coelho, não conseguem ver os dois ao mesmo tempo. Você tem que deixar de olhar um para olhar o outro, né? E é um pouco disso que eu quero nos fazer pensar sobre essa mudança de paradigmas, né? Deixar de olhar de um modelo para a gente começar a olhar por um modelo novo, por um modelo diferente. Não necessariamente novo, recente, porque ele está surgindo agora, mas para olhar de forma diferente para esse mesmo fenômeno que nós temos. O que eu quero provocar um pouco aqui é justamente nós pensarmos dessa perspectiva diferente. Um artigo que eu tenho para recomendar para vocês é um artigo bastante recente, saiu publicado esse ano, né, sobre pedagogia do esporte, bases epistemológicas e articulações para o ensino esportivo. Tá? Um artigo do Otávio Bétega, do João Machado, Bruno Pasquarelli, Rodrigo Aquino e Alcides Scaglia. Artigo muito interessante que vai justamente falar sobre essas transições, sobre essas mudanças, sobre essas diferenças, né? E quando a gente fala de bases epistemológicas, nós estamos falando justamente sobre as filosofias que dão suporte para essa relação com o ensino. Então, como que nós podemos ver essas possibilidades?
Esses paradigmas que o texto apresenta e que nós vivemos muito, e que ainda tem um impacto muito grande no nosso dia a dia, né, é o que os autores vão chamar de paradigma cartesiano. Tá? Um paradigma cartesiano que está representado por essa figura em que as coisas são vistas de forma controlada, né? Onde tem uma relação de causa e efeito. Eu faço isso, vai acontecer tal coisa. Essa relação de controle, de olhar para o que é possível ser controlado, porque é possível ser determinado, e olhar para as possibilidades de predeterminar determinados resultados a partir de alguns estímulos, né? Esse é um modelo de pensamento cartesiano, e que, de alguma forma, quando nós pensamos nesses novos modelos de ensino do esporte, quando hoje nós pensamos nessas novas formas de ensinar o esporte, nós estamos falando da superação por um outro paradigma, né? O que no texto eles usam o termo do paradigma emergente, né? Um paradigma emergente, que já eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas que vai mostrar um pouco mais dessa relação que é humana, uma relação que é imprevisível, que a gente não controla e que a gente não sabe o que vai acontecer, né? A imagem que eu pus aí eu queria demonstrar que esse paradigma ele está em movimento, não é algo estanque, não é algo parado, não é algo fechado, né? Ao mesmo tempo, você não imagina que o cara vai jogar a bola na cabeça do adversário no jogo de basquete, né? Mas essas relações humanas que provocam comportamentos inesperados, em que o caos e o que é imprevisível e o que não é controlado faz parte do processo, né? Esse paradigma emergente que considera essa perspectiva mais humana, de levar em consideração as pessoas, isso vai fazer muita diferença em como nós pensamos, em como nós vamos explorar e vamos ensinar o esporte, né? Talvez uma das diferenças que nós vejamos seja, inclusive, na definição e no entendimento do que é o esporte, né? Se nós formos olhar para uma perspectiva mais burocrática, digamos assim, né? E não é uma definição equivocada do que é o esporte, né? Mas é uma definição bastante utilizada, bastante simples, que representa isso, né? Que o esporte é um jogo com regras institucionalizadas, tá bem? Essa talvez seja uma definição correta, mas muito burocrática do que é esse processo, né? Porque ela olha só para a regra do jogo, né? Se a gente for de novo pensar no jogo como fenômeno humano, a gente vai ver que essa delimitação, essa restrição do que é o esporte nos amarra e nos restringe as possibilidades de prática e de utilização do esporte e de ensino, do que é que nós vamos ensinar e de como nós vamos ensinar. Se a única possibilidade de entender o que é esporte é entendê-lo como um jogo com regras institucionalizadas, ensinar o esporte é ensinar essas regras institucionalizadas. E esse modelo de pensamento gerou muitas críticas em relação ao esporte, inclusive a possibilidade de ensinar o esporte em ambientes educacionais e tudo mais. Mas, felizmente, nós temos outras possibilidades para entender o que é o esporte, né? Nós não precisamos ficar fechados naquela definição burocrática. E uma das formas de olhar de forma diferente para esse esporte é justamente o pensar de forma diferente. É um novo paradigma. Eu gosto muito dessa definição do professor Roberto Rodrigues Paes, né, do professor da Unicamp, Robertão, que vai falar que esporte é um fenômeno sociocultural de múltiplos significados. Se a gente for comparar essas definições e essas ideias, a gente vai ver que
essa definição mais ampla do que é o esporte é o que permite que nós possamos fazer do esporte muito mais impactante do que ele é simplesmente pensando pela perspectiva das regras institucionalizadas, né? Então, se o esporte é um fenômeno sociocultural, ele tem muito a ver com as pessoas que criam e que praticam esse esporte, né? Então, assim como o jogo, o esporte ele vai se transformando, e ele se transforma por conta das pessoas que estão jogando, também por conta das instituições que estão trabalhando com o esporte ou que delimitam de alguma forma as suas regras oficiais, mas o fenômeno sociocultural ele é muito maior do que as regras, né? Talvez uma grande diferença dessa relação seja que, ao olhar o esporte como um fenômeno sociocultural, eu estou colocando ali um olhar humanizado desse processo, porque agora eu passo para olhar para as pessoas que estão praticando esporte, e não só para a regra do jogo que está lá. Quando nós falamos de múltiplos significados, também valorizando essa perspectiva humana, né? Essa imagem aí, que tem uma corrida de rua, talvez seja um dos exemplos muito interessantes para nós vermos hoje, né? Não sei quantos de nós aqui já participou, ou participa, ou pratica de alguma forma corridas de rua, que já participou de alguns desses eventos, mas quando você olha para aquele volume de pessoas que estão participando dessas corridas, né, eu vi em São Paulo, há alguns anos atrás, uma corrida de rua que tinha 25 mil inscritos, né? Mas quantos desses 25 mil inscritos estavam lá para ganhar a medalha, ou para disputar a medalha propriamente dita, né? Quer dizer, para alguns o significado era a competição, era querer ganhar. Alguns deles, isso era obrigação profissional, digamos assim. O cara que tem um patrocinador, ele tem a dedicação para isso, ele tem lá uma relação importante. Mas quando... deixa eu acelerar aqui. Opa! Mas quando nós pensamos nesses significados, né, esse esporte tem muitas outras possibilidades, né? Eu vou dar uma acelerada aqui, gente, que eu tenho muito mais para falar, mas essa é uma ilustração interessante, né? É uma frase do Manuel Sérgio, filósofo português, né? Não existe corrida, o que existe são pessoas que correm. E quando eu vejo pessoas que correm, eu vejo corridas diferentes, eu vejo motivações diferentes, eu vejo consequências diferentes, eu vejo significados diferentes. Como eu estava falando, vai ter gente que vai estar lá pela competição, gente que vai estar lá pela estética, pela saúde, pelas amizades, pela educação, né? A possibilidade de olhar para os diferentes significados do esporte me permitem olhar para o esporte e lidar com formas muito diferentes, certo? O mesmo esporte que, em algum momento, ele promove a seleção e a exclusão de alguns, por exemplo, numa peneira, né, em que muitos vão para lá querendo praticar o esporte, mas eu tenho poucos que vão poder, que vão ter sucesso naquele processo de seleção, é o mesmo esporte que é agregador, né, e que faz construir amizades, e que envolve as pessoas, e que dá oportunidades para as pessoas, e que inclui pessoas diferentes, né? Eu imagino quantos de nós aqui envolvidos no esporte que não fizeram amizades dentro da quadra ou dentro do campo, né? Quer dizer, essas aparentes incoerências do esporte, elas estão vinculadas aos diferentes significados que a gente dá para o esporte. Ele pode ter uma perspectiva de exclusão, mas ele também pode ser um esporte agregador e que dá oportunidades. Esse esporte que a gente vê em alguns momentos como esporte profissional, ele também é um esporte amador. Amador no sentido de joga porque ama mesmo, né? E eu diria que, na prática, nós temos muito mais pessoas envolvidas no esporte amador e no esporte de lazer, de diversão, do que no esporte profissional.
mas ainda assim o esporte profissional ele é muito mais valorizado, né? Mas é o esporte, né? São os diferentes significados que a gente pode ter para o esporte, né? O mesmo esporte que provoca lesões, né? É o esporte que também promove saúde e que também promove qualidade de vida. Então, quando nós estamos relacionados com esse novo olhar do esporte, isso nos permite fazer muitas outras coisas. Esses novos modelos de ensino, eles vão estar relacionados com esse novo olhar para o esporte, né? Mesmo quando eu olho para uma perspectiva mais organizacional dessa questão esportiva, né? Então, o Morin, que é um filósofo francês, quando ele vai falar sobre o que é uma organização complexa, ele vai falar que essa organização complexa ela é uma organização cêntrica, porque ela tem um centro que determina as normas dela. Então, eu estou usando aqui o exemplo do voleibol. A Federação Internacional de Voleibol é quem define quais são as regras do jogo de vôlei, né? Assim como a Federação do Basquete, a Federação do Futebol, de Ginástica Artística, Rítmica e tudo mais, né? Mas você tem uma organização, e essa é o que está relacionado com como eu posso dizer, aquela definição mais burocrática, né, de ser só um jogo institucionalizado, porque tem uma instituição por trás. Ao mesmo tempo, nós vemos como uma organização policêntrica, porque existem vários centros que, de alguma forma, controlam o jogo também. Então, a arbitragem, os treinadores, a imprensa, a torcida, os pais dos alunos, também interferem no jogo. E ela também é acêntrica porque quando o jogo está acontecendo, ele acontece a partir de interações espontâneas. Não dá para saber o que vai acontecer dentro do jogo, né? E o Morin vai falar que uma organização é complexa quando ela é, ao mesmo tempo, cêntrica, policêntrica e acêntrica, quando tem essas mesmas três situações. Já partindo para a conclusão aqui, gente, já tentando finalizar, esse artigo que eu citei no começo, ele vai falar de algumas características. Então, esse paradigma emergente, essa forma nova de lidar, ela vai explorar uma visão, ela vai partir de uma visão fragmentada para uma visão mais contextualizada, né? Então, levando em consideração o contexto, dando protagonismo ao indivíduo. Então, como o Alcides tem gostado de falar, né, devolver o jogo ao jogador, né, valorizar a pessoa tanto nas suas necessidades como ela como parte importante do processo de aprendizagem. Vai trazer para os aspectos de ensino as abordagens interacionistas, e aí esse artigo é um que eu sugiro também para pensar em características comuns dessas metodologias de ensino que têm suporte nas propostas interacionistas, né? Então, de novo, centrado, o aluno centrado, ensinar mais do que o esporte, a inclusão de todos, e como pilares, partir do jogo para as partes, a adaptação das regras, materiais, espaços, a resolução de problemas e a tomada de decisão como parte importante desse processo e a valorização do conhecimento prévio do aluno, tá? Nesse sentido, metodologicamente, esses diferentes caminhos são permeados pelo jogo, né? Isso pensando numa proposta mais específica. O Alcides, que vai falar hoje ainda no final dessa nossa jornada, é uma das pessoas que tem propostas muito interessantes relacionadas ao que tem sido chamado de pedagogia do jogo, né? Concluindo agora, certo? Antes que o Igor e o Theo comecem a puxar a minha orelha, porque eu falo demais, e aí eu já peço desculpas se eu falei correndo, tá bem? Me perdoem. Mas só queria deixar aqui alguns contatos, né? Então, quem quiser me procurar nas redes sociais pode me encontrar aí. Tem muita coisa interessante que o LEP tem produzido e que tem divulgado também nas suas redes sociais, né? Então, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Spotify e outros podcasts, né, que tem tido lá algumas conversas bastante interessantes. A última informação que eu ia dar aqui é que eu também sou editor-chefe dessa revista, a Revista Eletrônica de Ciências Humanas, né?
E eu já deixo aqui, então, para todos um convite para que vocês também considerem a revista para publicar os seus trabalhos, né? Algo muito legal que eu vi na jornada até hoje, né? Na jornada de hoje, as falas dos professores e as discussões que estão sendo levantadas e postas, elas estão se baseando nesse novo olhar, nessa nova perspectiva. Muita gente lidando com essas novas possibilidades. Essa aproximação com as ciências humanas tem sido uma das características também. E fica aí, então, um convite para que quem queira escrever e compartilhar conosco suas ideias lá, eu estou à disposição. Igor, me perdoe se eu extrapolei o tempo. Beto, imagina, eu peço desculpa. Tempo também. Eu que peço Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece em nome da Guia Vale. Eu peço desculpa a todos e a todos, né, que nós vamos ver, deu problema na internet. Sorte que teve o Teófilo aí que deu, auxiliou. Professor Beto, sempre é um prazer ouvi-lo, tá? Suas falas, elas são sempre de alto nível, né? E acho que essa jornada mantém esse alto nível e vamos manter, como o professor Walter Correia sempre disse, a bola no alto, né? Não vamos deixar essa bola cair. Gustavo, é um prazer tê-lo aqui, né? O Gustavo é um amigo particular que, devido às nossas carreiras construídas ao longo desses anos, nos possibilitou estar nesse momento junto numa discussão acadêmica, né? Peço licença para fazer a leitura do currículo do Gustavo, porque não cabe em 2 linhas. Se fosse somente 2 linhas, não ia ler, só já decorava. Tá? Luiz Gustavo Fonseca Consolino, o DICREF 062599 aqui de São Paulo. Ele é graduado em Educação Física pela Universidade de Taubaté, Unital. Especialização em treinamento esportivo pela Universidade Gama Filho. Treinador do nível 1 pela WA, Federação Internacional de Atletismo. Gestor de Esportes e Lazer da CEMELP, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Pindamonhangaba. Treinador de atletismo da CEMELP, treinador da atleta olímpica Kathleen Batista. Kathleen, para quem não conhece ainda, porque estamos falando para o Brasil inteiro, atleta de Pindamonhangaba, treinada pelo professor Luiz Gustavo, que representou o Brasil nas Olimpíadas agora de Tóquio, né? De medalhas conquistadas com seus atletas, o Luiz Gustavo tem 4 campeonatos sul-americanos nas categorias sub-18, sub-20 e adulto, 5 campeonatos brasileiros nas categorias sub-16, sub-18 e sub-20 e adulto, 1 campeão mundial escolar. Só nisso já poderia fechar a nossa fala aqui, né, Gustavo? Mas só essa apresentação. Mas vamos dar sequência. Eu gostaria, se você me permitir, fique à vontade na sua fala, mas inverter um pouco, começar com 4 indagações com você, tá? E a partir também da fala do professor Beto, e aí, se quiser depois, pode explanar outros pontos que achar interessante, que achar pertinente, tá? Então, já pergunto, a partir da fala do professor Beto, né? Essas novas paradigmas, novas perspectivas, como está sendo trabalhado o atletismo? Como que se pensa o atletismo nessas novas perspectivas? E aí, pensando agora da fala que tem várias pessoas, vários tipos de corrida, né? Emendo com a segunda, tá? Depois, se precisar, eu faço a retomada. Como é trabalhado o trabalho realizado por vocês aqui em Pindamonhangaba, né? Nessas ideias, como que é essa organização? Né? Em especial com a Kathleen, como que foi essa preparação, né? As equipes multidisciplinares, tem você técnico, como que é toda essa organização, como está sendo pensado o atletismo, né? E fecho, como que foi a preparação em tempos de pandemia? Que fechou tudo, como foi todo esse processo? Porque ele foi bem feito, tanto é que ela foi para as Olimpíadas, né? Como que foi feito todo esse processo e sem contato? Gustavo, prazer em estar novamente com você. Passo a palavra para você agora. Boa tarde a todos. O prazer é meu. Prazer poder dividir aqui a mesa com vocês. E um amigo aí de longa data.
professor Beto, quem ouço muito falar por todos os atletas que treinam comigo, que estudam na Unifunvic e fazem aula, são alunos aí do professor Beto. Obrigado, Apel, também pelo convite. Vou começar falando rapidamente um pouquinho aqui da minha trajetória como professor de educação física, porque eu acho que ela ilustra bem as falas aí na parte prática, digamos assim, as falas do professor Beto. Eu me formei em 2005 na Universidade de Taubaté, e quando eu estava ainda me formando, prestei um concurso para a Secretaria de Educação do Estado, comecei a dar aula no Estado em 2006. Em 2006, eu me formei em 2005, em 2006 comecei minha especialização em treinamento desportivo. Então eu fui trabalhar na educação e estava me formando, me graduando, me pós-graduando na área do treinamento desportivo. Naquele momento não, digamos que não estava seguindo para o mesmo caminho, né? Fui atleta de atletismo, sempre correu nas veias aí o sangue de esporte competitivo, né? Uma das manifestações aí do esporte. Em 2011 eu entrei como professor de educação física, Secretaria de Esportes. Os primeiros meses fui trabalhar na área de lazer, na Secretaria de Esportes. 6 meses depois que eu comecei a ir dentro da Secretaria no atletismo, começando com a iniciação esportiva, com as escolinhas de atletismo, e fui desenvolvendo, hoje, a maior parte, a grande maioria dos atletas que trabalham foram formados por mim mesmo, dentro da iniciação esportiva. E aí que eu começo sobre as manifestações aí no Brasil, o sistema normalmente, a gente tem formado uma característica de um professor de educação física escolar, inicia a educação física dentro da escola. O aluno tem a possibilidade de realizar, a criança de praticar o esporte dentro da escola. Fora da escola, normalmente, ou numa secretaria de esportes, na maior parte, ou num clube, com um professor que trabalha a iniciação esportiva. Aquele aluno que acaba se destacando dentro do esporte, conseguindo se desenvolver na área, se destacando, que eu digo, na área, na questão do esporte competitivo, ele passa com o tempo a treinar com o seu treinador, às vezes um treinador de iniciação, até aquele que consegue trilhar o caminho aí do alto rendimento, onde ele tem um treinador especializado ali no alto rendimento. A minha experiência aí prática, eu fui professor da Kathleen na educação física, eu dei aula para ela no ensino fundamental 2, no sexto, sétimo ano. Eu fui professor de iniciação esportiva dela, eu a convidei para fazer atletismo, praticar o atletismo na escola, e levei ela para o centro esportivo, para o João do Pulo aqui, e treinei o caminho dela da iniciação esportiva até o alto rendimento. Estou citando o caso dela, porque é o caso que ficou em maior evidência, obviamente, pelos resultados esportivos aí, por chegar aos Jogos Olímpicos, mas foi assim também com alguns outros atletas aí, inclusive desses citados, os medalhistas sul-americanos e campeões brasileiros. Quando a gente fala, então, voltando fala o professor Beto, quais as perspectivas que o esporte teve na vida, tem na vida de um indivíduo, e às vezes não é a mesma perspectiva que ele tem na vida de outro, O esporte, o significado o esporte participação, o esporte saúde e qualidade de vida, para um, o esporte competitivo, o esporte de alto rendimento em relação ao outro. E eu acho que, assim, ao longo desse processo, desse tempo, ele também se manifesta de forma diferente na vida de um mesmo indivíduo, A Kathleen, algumas falas dela, nesse período recente agora, em entrevista ou em live que participou, quando foi perguntado como foi como ela iniciou no esporte, como se teve essa iniciação, ela citou por várias vezes que ela achou interessante o convite que eu a fiz, na escola, venha praticar o esporte, venha fazer o atletismo, você leva jeito para o esporte e quem sabe pode ser um atleta. Então, nesse primeiro momento, o esporte para ela, o atletismo para ela tinha um sentido, um significado. Com o
passar do tempo lá, uma das perspectivas que eu tinha, que eu colocava para a Kathleen era utilizar o esporte como uma ferramenta social de poder hoje estar cursando, fazendo uma faculdade, né? Ela tinha uma condição financeira, estrutural, familiar mais complexa, mais difícil, e eu enxergar que o esporte poderia ser uma ferramenta de desenvolvimento social para a vida dela. E hoje, Kathleen é uma atleta de alto rendimento, uma atleta olímpica. O esporte hoje tem um outro significado na vida dela. Essa perspectiva, né, de como tratar, ela tem que ser olhada, né, por vários anos, como o professor iniciou a fala dele ali com a imagem do coelho e do pato. Ela tem essa perspectiva de forma diferente na vida de indivíduos diferentes, mas porém também em momentos diferentes. Como ensinar o esporte, eu acho que ele tem que ter essas perspectivas diferentes, em momentos diferentes. Ele tem que ser ensinado de forma diferente em cada momento. Qual é a perspectiva que o indivíduo que pratica necessita, tem a necessidade, ou ele enxerga o esporte naquele momento. Eu me sinto realizado, tive esse prazer de poder vivenciar o esporte que eu amo, nessas perspectivas, desde a educação física escolar, ao mostrar, ao dentro da educação física escolar, né, o esporte na escola, com a iniciação esportiva e com o esporte de alto rendimento. Então, assim, essas perspectivas, qual o significado do esporte tem hoje na vida da Kathleen, por exemplo, se você fizesse essa mesma pergunta há 7 anos, quando ela teve o convite, provavelmente ela responderia uma coisa, no meio do processo seria outra e agora é outra. Então, essas perspectivas que eu acho que o profissional de educação física tem que estar sempre aberto, não é a perspectiva do profissional, né? Enquanto eu trabalhava na educação física escolar, como eu tinha que apresentar o esporte, eu tinha uma necessidade, a necessidade não era minha, independente da minha vontade, da minha formação, e hoje ela é outra, né? Então, assim, qual é a perspectiva que o aluno, que o indivíduo que pratica necessita, né? Necessita ou está no momento para ser vivido, apresentado. Das 4 perguntas, o Igor, perdão, a primeira como se deu, né, essa perspectiva aí com a Kathleen, na educação. Posso? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Tá, legal. Então, é só entender como que é o processo feito aqui, em geral, assim, como é o processo feito no trabalho aqui em Pindamonhangaba com atletismo, quem são as equipes que trabalham com você, os profissionais que trabalham com você, né? Quem que é o entorno, né? A gente fala de um esporte individual que não é individual, né? Deve ter um grupo imenso para poder chegar a essas conquistas todas. Não, dela é o marco porque é Olimpíadas, mas tem tantos outros, né? Menciono a sua individual, né? Da sua convocação para a seleção brasileira, né? Isso é fruto de um trabalho também coletivo, né? Quem são essas equipes que trabalham com você? Quem são esses agentes, os profissionais, né? De que áreas são esses profissionais todos que dão esse suporte para poder ter a ponta atleta? E pergunto também como que foi feito esse trabalho em tempos de pandemia, né? Como que foi essa reinvenção, né? Porque os espaços estavam fechados, desculpa, mas a atleta não pode ficar parado, né? Ela tinha que estar se movendo, né? E como que era feita como foi feita essa reorganização? E uma reorganização sem muito tempo de planejar, né? Porque fecha hoje, amanhã já tem que estar continuando, né? Sim. Hoje a gente atende as crianças na iniciação esportiva desde os 6 anos de idade, a partir dos 6 anos, na secretaria, com as aulas de iniciação. A gente atende o atletismo em 2 núcleos, né? O Centro Esportivo João Carlos de Oliveira, João do Pulo, e o Centro Esportivo Zito, né, em Moreira César.
A gente tem a professora Josi, trabalha com a iniciação esportiva, né, com a criançada, apresentando o atletismo, e trabalhando ali de forma mais lúdica. Quando há um processo ali de transição, né, de uma fase para outra, da iniciação para o aperfeiçoamento, para a especialização, posteriormente, aí ele segue, esse aluno vai para o treinamento, para o pré-treinamento, para depois para o treinamento. Trabalho seu atletismo hoje, eu trabalho com as provas de pista, né, velocidade, barreira, meio fundo e fundo. O professor Adilson Rodrigues trabalha com os arremessos e lançamentos, o professor Jane Rodrigues trabalha com as provas de salto, né. Então, assim, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, né, de apoio, principalmente com esses atletas já do treinamento esportivo, que representam o município em competições. Hoje a gente tem um apoio de um nutricionista, de Taubaté, o apoio de um coach esportivo. Tem um trabalho agora com a psicóloga, com a Aline Wolff. Tem fisioterapia. A gente tem 2 fisioterapeutas que trabalham em conjunto com ela. Um é o professor Carlos, em Taubaté, e ele segue um trabalho direcionado pelo Eloy, como fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Atletismo. Então a gente tem um trabalho ali em conjunto. Então, todas as questões da área do treinamento esportivo que a gente necessita tem interferência, a gente vai cercando para poder fazer com que ela tenha todas as condições necessárias, né, físicas, psicológicas, para poder estar treinando em alto rendimento, né, em todas as áreas aí da saúde, né, e isso também a gente tem esse trabalho com vários outros atletas, né, que estão aí com a gente. A ação à pandemia foi um momento muito dificultoso, realmente, porque além de dificultar na possibilidade de treinamento em si, né, das questões de centro esportivo fechado, academia fechada, o cuidado com o vírus em si, né, da proximidade em si, também cessaram as competições, né. Então, um atleta treinar por muito tempo sem competição é muito dificultoso, muito pesado. A gente sabia que a qualquer momento as competições voltariam, principalmente se falando do esporte de alto rendimento. As competições voltadas para a iniciação esportiva, elas acabaram demorando um pouco mais para voltar, mas porém as competições do alto rendimento a gente sabia que voltaria a qualquer momento, e sem prévio aviso. Então a gente necessitava estar o tempo inteiro preparados para o momento que essas competições voltassem a poder competir em alto rendimento. Inclusive, o próprio adiamento dos Jogos Olímpicos foi, por um lado, positivo para a gente, que possibilitou uma maior preparação, uma condição dela chegar aos Jogos, como, por outro lado, a dúvida e a incerteza de até mesmo de haver ou não os Jogos, isso influencia muito sobre o trabalho de priorização, planejamento do treinamento a longo prazo, né? Então, psicologicamente, para ela foi muito difícil. Em relação às questões estruturais, então a gente fez tudo que pudesse ser feito. Eu levei barras, anilhas para casa dela, para fazer o trabalho de força, né, o trabalho de academia dentro de casa. A gente sempre buscava alternativas de locais para treinar. Saímos para parque, para rua, avenida, com um gramado maior, estrada de terra, para onde era possível a gente ter um espaço para poder praticar, para poder treinar, manter as capacidades físicas dela em desenvolvimento, sem correr risco de aglomeração, de contato, né, próximo, para que oferecesse algum tipo de risco. Em relação à pandemia, a gente foi tomando todos esses cuidados e foi assim que a gente conseguiu manter ela em uma condição de preparo mais adequada possível, que possibilitou aí, com a volta das competições e com a permissão novamente da gente estar utilizando os centros esportivos, voltar a treinar de forma mais específica e atingir os nossos objetivos aí. Respondido? Legal. Estou ouvindo? Estou me ouvindo? Legal. Sim, a gente tem perfeita explanação, Gustavo. Nós temos mais 13 minutos.
né? A gente faz um debate, levanta algumas indagações. Professor Beto, tem 2 indagações que eu ia fazer, o senhor mencionou uma, né? Primeira, nesse conceito do professor Alcides Carga, que usa muito, você mencionou na sua fala final, como devolver o jogo aos jogadores? E a segunda questão, né, essa é uma discussão que eu estou, uma reflexão que eu estou levantando algumas vezes, né, pensando no professor Huizinga, né, que coloca que o jogo tem o fim em si, né? Dentre todas as manifestações que você nos apresenta agora, dessa humanização do jogo, é possível, eu pensar que realmente o jogo tem um fim em si. Qual que seria esse conceito do jogo com fim em si, se ele transcende após o final do jogo? Muito bom. Igor, suas perguntas são difíceis. Essa segunda é complicada. Mas eu acho que as duas perguntas se completam, né, na resposta. Quando o Alcides fala de devolver o jogo ao jogador, é justamente devolver essa liberdade de explorar o próprio jogo, né? Então, quando o Huizinga também depois vai falar depois não, bem antes, né? O contrário. A gente vai pegar o Alcides, a idade dele aí, pode. Exatamente. Nossa vida, o Alcides me enforca depois, eu falar que ele é mais velho que o Huizinga. Mas a ideia é de que o conceito de jogo, ele está muito ligado a quem constrói o jogo. E quem constrói o jogo é quem joga. O Huizinga, assim como o Alcides, vão lidar com definições muito subjetivas do que é o jogo, né? Não é algo estanque, não é algo fechado que a gente coloca dentro de uma caixinha. Mas se eu parto do princípio que quem constrói o jogo é o jogador, e é ele quem dá o significado para o jogo se encerra nele mesmo, né? O prazer de jogar está sendo criado, o objetivo de jogar está sendo criado pela pessoa, e à medida que os significados que a pessoa dá para o jogo, não quer dizer que todos os jogos vão ter o mesmo fim, né? O jogo tem o fim nele mesmo, quer dizer, esse jogo ele acontece por um motivo, né? E esse motivo está muito ligado a quem está jogando esse jogo, né? E quando o Alcides fala de devolver o jogo ao jogador, é justamente devolver para o jogador essa liberdade de se expressar dentro do jogo, né? Deixa eu inventar uma rapidinho para gente, só para poder... Pois não. Será possível devolver o jogo ao jogador num pensamento de Pep Guardiola? Eu diria que sim, né? Eu vou ser bem sincero, faz algum tempo que eu não vejo muita coisa do Guardiola, mas muitos dos princípios que ele usa quando pensa no processo de treinamento está muito ligado a essas questões relacionadas ao jogo, né? Não só o Guardiola, naturalmente, eles trabalham de formas diferentes, com especificidades diferentes, mas que tem características comuns por trás desses modelos. Então, o Guardiola, o Mourinho, o Cruyff e alguns dos outros treinadores que nós temos ouvido falar bastante lá na Europa, né? Por exemplo, essa perspectiva de usar o jogo como parte do processo, do jogador ser protagonista nas resoluções do problema do jogo, nas tomadas de decisões, nas ações do jogo, são características comuns desses modelos de treinamento, né? E aí eu acho que parte disso é justamente esse sentido, né? Quer dizer, pensar num modelo de treino, de ensino, onde você vai colocar o jogador, o atleta ou o iniciante para resolver problemas dentro daquele jogo, que sejam adequados com a sua fase do desenvolvimento dentro do jogo, né? Então, quem está aprendendo a jogar futebol... Pensar o jogo possível, né? Isso, vai falar do Robertão, né? Quem está fazendo o jogo na iniciação é diferente de quem está lá no rendimento. Mas esse jogo tem que ser desafiador para ambos. Sim. Desafiador e possível. Nesse sentido, ele vai estar construindo ali soluções, colocando em prática, e lidando com com a ideia de ele ter o controle entre aspas do jogo, né? Mas o que o Alcides vai falar do processo organizacional do jogo. Ele vai pegar aquele jogo que tem problemas e que tem coisas, e ele vai
direcionar para as soluções possíveis dele, né? E parte disso é essa ideia de devolver o jogo ao jogador, quer dizer, o jogador não vai mais, como no modelo de pensamento anterior, reproduzir o que alguém disse para ele que ele tem que fazer, né? É diferente eu ir para o jogo e fazer exatamente o que alguém me mandou fazer, do que eu ir para o jogo e eu tomar decisões, e eu executar as decisões e lidar com as consequências disso, tanto as positivas como as negativas. Mas quando a gente devolve o jogo ao jogador, a gente pensa em prazer de estar jogando também, né? Também. E aí eu falo no Gustavo, no atletismo, né, em pensar em rendimento, a gente consegue pensar em metodologias que gerem prazer também? Pensamento de trabalhos que vai também ter o viés do prazer de lá estar fazendo, né? Numa ideia que eu gosto muito de falar do professor Alcides Carga também, que fala do empenho, relação de empenho e relação de desempenho. Sim, você vai pensar no seu vai ter o desempenho, né? Não só a ideia do empenho, mas sim o desempenho. Mas os métodos que são utilizados, a gente consegue ser pensado pela ideia do prazer de lá estar fazendo, né? Aquele momento único do jogo, do prazer de desfrutar, de gozar o jogo. E emendo perguntando também como está sendo pensado nesse pequeno, esse ciclo menor para a França 2024. Isso, porque agora perdemos um ano, né, de preparação. Sim, como está sendo pensado isso? Já está sendo pensado, acredito que sim, né? E como está sendo? O que muda de forma rápida? E aí, professor Beto, se quiser fazer uma consideração ao Gustavo também, e vice-versa, Gustavo, fique à vontade. Joia. Igor, o atletismo, assim, a gente brinca, ele não é um esporte, ele na iniciação, a gente consegue, ele por si só, a prática do atletismo voltada para o alto rendimento, ele não é um esporte, digamos assim, mais prazeroso possível de imediato, se não houver uma intervenção que possibilite isso, né? A gente brinca assim que a bola que a gente tem no atletismo, a mais leve é de 3 a 4 quilos, vai até 7 quilos, ela é de ferro, não pode ser chutada. Então, assim, a gente começa na iniciação com esse simples fato aí. E desculpa, então, assim, apresentar o atletismo e se treina no campo de futebol, né? Desculpa. Imagina. E se treina no campo de futebol. Exato. Exatamente. E é praticado ao ar livre, quando está frio, quando está quente, está quente. Né? Então, assim, a gente tem vários fatores aí que não contribuem, digamos assim, com o prazer de praticar. Mas a gente tem que elaborar, realmente utilizar de ferramentas para isso. Por outro lado, ele possibilita situações que são prazerosas para a criança, que ela pratica já desde da infância, sem necessidade de uma intervenção. Como, por exemplo, qual criança que não brinca de pega-pega? Qual criança que, quando está na sua fase ali de desenvolvimento, brincando na rua com um colega, fala, vamos ver quem pula mais longe. Nem salto, né? Vamos ver quem pula mais longe. Ou quem chega ali na frente, né, primeiro. Então, assim, ao mesmo tempo que não possibilita, não possibilita, na verdade, dificulte a possibilidade do prazer em praticá-lo da forma formal, por outro lado, ele tem muitas ferramentas que possibilitam a iniciação de forma lúdica e prazerosa. Né? O pega-pega é um trabalho de corrida de velocidade. Né? Então, assim, até que tem um slogan hoje da Confederação Brasileira de Atletismo, que atletismo, todo brasileiro no atletismo. Né? Tem desde o simples correr para pegar um ônibus que está atrasado, até que saltar uma poça d'água, né, num dia chuvoso, no deslocar para o trabalho. Então, assim, a gente toma muito cuidado na iniciação com esse lado lúdico, né, para fazer com que o atletismo seja tão prazeroso quanto as modalidades coletivas, que inclusive tem os implementos, né, de forma mais prazerosa. Já no alto rendimento, a gente busca alternativas, porque todos os dias fazer aquilo por fazer é dificultoso, mas a gente consegue lançar a mão de algumas situações, de algumas possibilidades para
deixar isso menos dificultoso, mais prazeroso, né? E quanto à preparação aí da Kathleen Trey nos próximos ciclos olímpicos, é um ciclo muito curto, então a gente já iniciou esse trabalho, né? Hoje mesmo de manhã, antes da participação no seminário, ela já treinou, a gente já está morro acima. Tem uma perspectiva positiva, a Kathleen, 20 anos, né? Acabou de fazer 22 anos, tem um ciclo olímpico aí que vai estar com certeza muito mais madura aos 25, né? No próximo ciclo olímpico aí, algumas alterações, algumas situações de desenvolvimento das capacidades físicas dela, as questões, inclusive, até mesmo hormonais, tem a colaborar muito com a condição dos níveis de força, né, de uma mulher de 25 e de 22. Então, questões técnicas que a gente sempre está avaliando, reavaliando aí, aprimorando, já iniciamos. A ideia nesse próximo ciclo é realmente ganhar uma experiência internacional muito maior. Nos últimos 2 anos, ela foi atual tricampeã do Troféu Brasil. Ela passou 2 anos sem perder uma prova aqui no Brasil. Então, isso, de certa maneira, trouxe algumas dificuldades para a gente quando competiu em alto rendimento fora do país. Mas ela está acostumada sempre a correr na frente, e correr atrás é um pouquinho diferente, né? Ela tende a querer um pouco mais essa musculatura, fazer força e acaba perdendo um pouco da frequência. Então, é uma experiência aí que a gente está planejando aí para estar sempre competindo fora do país, ganhar essa bagagem, juntamente com que ela tem que evoluir nas questões físicas e técnicas. A gente espera aí uma perspectiva muito boa no próximo ciclo. Legal. Perfeito. Gente, muito obrigado pela participação, pela fala, professor Beto, foi um prazer conhecê-lo, né, assim, já te conheço, de vê-lo falando, né, estamos dialogando junto. Gustavo, é um prazer imenso por todas as relações que a gente tem de amizade aqui, poder estar partilhando esse momento de aprendizado com você, e gostei desse conceito, não conhecia, né, dessa diferença do que é correr na frente do que está atrás. Depois você me explica melhor isso, desse entendimento, né? Essas questões técnicas, esses pontos que foi o pensamento da EVALI para esse ano, trazer essa discussão acadêmica, essa discussão técnica, acho que ela é muito rica para poder ampliar nossos debates dentro da educação física, dentro da pedagogia de esporte, né? Muito obrigado mesmo.